Oi, gente, paz e bem, salve Maria. Hoje eu vim trazer a terceira parte do meu testemunho e eu quero começar falando sobre coisas espirituais que sempre aconteceram comigo, desde criança, e para poder vocês entenderem um pouco aonde eu quero chegar. Vamos lá. Na primeira e segunda parte eu contei as minhas experiências, que eu tive com a igreja, com os estudos e tudo. E agora eu quero contar as experiências que eu tive com Deus, com o Espírito Santo e até mesmo com coisas sobrenaturais, né? Vamos lá. A primeira experiência que eu tive no mundo espiritual foi dos meus 9 para 10 anos, quando eu estava no meu quarto e ali eu estava orando pela vida do meu avô José Mil, ele estava internado. Então eu estava de joelhos na minha cama. Eu lembro que era uma triliche, então eu dormia no topo. E ali, eu sempre muito alta, eu encurvada, e ali eu estava orando, porque naquela época eu era protestante. Então, eu estava ali orando, pedindo a Deus pela recuperação do meu avô. E do meu lado se manifestou um demônio, sim, em carne e osso, como um homem, normal, braço, perna, normal, era um homem normal. E quando eu vi aquilo, eu por ser muito nova, eu me desesperei, mas continuei orando, continuei intercedendo pela vida do meu avô e eu com a foto do meu avô na mão. E ali mesmo assim, ele tentava me intimidar, ele ria muito da minha cara, ele ria, ria, ria. E muito perto, muito perto. Um homem muito alto, escuro, com os cabelos de dread, parecia tranças, mas era um demônio que ria e debochava da minha oração, daquilo que eu estava fazendo. Então, para vocês terem noção que a primeira experiência, sobrenatural foi ali naquela época que eu estava pedindo pela vida do meu avô. Enfim, agora pulando para outra parte. Eu fui para casa dos meus pais, eu e meu esposo, isso ano passado. E lá tem o quarto da minha mãe e do meu pai, e tem um outro quarto que é para receber a gente, né? A família. Então dormiu eu e meu esposo, e passado alguns dias a gente foi embora. E minha mãe mexendo no quarto, ela encontrou um escapulário, que é esse aqui. É esse escapulário aqui. Não sei se vai focar. Enfim, é um escapulário. Nossa Senhora. Isso, tá dando pra ver. Nossa Senhora. Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, como assim ela encontrou um escapulário num lar protestante, né? Não tinha explicação. As últimas pessoas a dormirem naquele quarto foi eu e meu esposo. Depois fomos embora. Ninguém da minha família é católico. E não teria como aparecer aquele escapulário ali do lado da nossa cama. E minha mãe entrou em contato comigo perguntando: Thaís, você sabe de onde veio isso, esse escapulário e tudo? E eu me assustei. Falei: eu não sei mesmo, porque, né, super anticatólica que eu era. Eu falei: não sei não. Aí ela: então, sei lá, né, tipo, vou se desfazer. Só que no meu coração, mesmo com aquela coisa assim, é católico, é algo da Igreja Católica. O meu coração, Deus não permitiu que a gente viesse se desfazer desse escapulário. Eu falei pra minha mãe: mãe, traz pra mim. Quando ela veio pra minha casa, eu falei: traz pra mim. Mas eu dei a entender que eu iria dar um sumiço nele. Não disse pra ela que eu ia guardar. E ali eu guardei e comecei a falar com Deus. Como eu tenho essa ligação, essa espiritualidade com Deus muito forte, eu comecei a falar: Senhor, o que que é isso? Qual é a explicação? E ficou guardado durante um tempo, e
De vez em sempre eu ia e olhava aquele escapulário e me escondia. Ia, olhava aquele escapulário e escondia. Então, foi ficando assim durante um tempinho. Só que aconteceu algo inesperado para nós, que foi a morte da minha avó. Apesar de ela já estar já com uma idade avançada, a gente não espera, né? A gente não espera que aconteça. Minha avó faleceu com 84 anos e foi um baque muito forte para mim, para toda a minha família. E assim que minha avó faleceu, foi se passando os dias e eu comecei a ter muitos sonhos com a minha avó. E deixando claro que sempre foi normal. Eu sempre tive essa. Não sei se é um lado. É um lado espiritual, sabe? Mais aflorado. Eu sempre tive muitos sonhos reveladores, entendeu? Se eu disser assim pra Fulano, Fulano, sonhei que você vai ficar grávida. Pode ser saber que a pessoa vai ficar grávida. Ou então, Fulano, se cuida que pode acontecer tal coisa na sua vida e realmente depois a pessoa vem confirmar pra mim que aconteceu ou então teve um livramento através daquilo. Então, pela misericórdia de Deus, desde criança acontece isso comigo. Eu não sei o porquê, mas sei que é obra de Deus e foi Ele que me escolheu. Então, quando minha avó faleceu, eu comecei a sonhar muito com ela. Só que era um sonho que me deixou muito preocupada, porque ela aparecia muito no meu colo, como uma criança. Assim, ela era já da forma que ela estava, adulta, idosa, mas ela estava no meu colo, eu via como ela pedindo ajuda, como criança, como eu digo assim, sabe, pedindo colo, pedindo ajuda, e muito doente. Então eu falava assim, meu Deus, para onde minha avó foi? O que aconteceu? Então era um sofrimento terrível para mim, sabe? Imaginar que onde ela estava, o que aconteceu, por que ela estava querendo tanto me mostrar alguma coisa através do sonho e Deus permitindo, né, que eu sonhasse esse tipo eu tendo esse tipo de revelações através do sonho. Desculpa. Então eu comecei a falar com Deus e continuava tendo sonhos. Sonhos e sonhos da minha avó. Não, ela não estava bem, ela sempre me pedia ajuda. E aí, dá até vontade assim de chorar nesses momentos, que eu fui e comentei com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu tô preocupada porque minha vozinha foi embora, mas parece que ela ainda tá aqui, porque ela não me deixa. E parece que ela quer falar algo comigo. E depois de eu comentar com a minha mãe sobre isso, a gente entrou em vários assuntos e tudo. Ela também ficou preocupada, né? Porque é uma pessoa que a gente ama, a gente quer bem, independente dela ter morrido, né? A gente fica naquela, ai meu Deus, que esteja em um bom lugar. Enfim, depois dessa conversa que eu tive com a minha mãe, eu tive um sonho que foi decidido, na verdade, decisivo, né? Decisivo na minha vida. Minha avó apareceu em sonho para mim, num lugar, como se ela tivesse guardada, esperando por visita. E nesse lugar, quem ia visitá-la era eu e o meu irmão. Meu irmão. E quando chegava a hora de entrar para visitar, chegava um homem e abria o portão e a gente entrava e ia ver ela. E ela olhava pra gente e dizia assim: vocês não vão me deixar aqui, né? Vocês não vão me deixar aqui. E chegava uma hora que a gente tinha que ir embora, né? E eu falava assim: não vou, a gente vai voltar. A gente vai voltar e a gente vai tirar a senhora daqui. E então depois desse sonho, que foi tão real, ela falou assim: então tá, eu confio em vocês.
eu vou esperar por vocês. E eu e meu irmão fomos embora. E eu contei isso pra minha mãe. Foi se passando o tempo e eu falei, Senhor, eis-me aqui para o que o Senhor quer fazer. Eis-me aqui para o caminho que o Senhor tem para mim. Me esclarece, Senhor, de qualquer maneira o que o Senhor quer me mostrar, me esclareça. E ali eu comecei a fazer algumas caminhadas na rua, né, normalmente. E eu passava sempre em frente à minha igreja, que hoje eu pertenço. E quando eu olhava para aquela igreja, eu sentia algo muito forte. Mas ao mesmo tempo eu tirava os olhos correndo, porque o crente, ele olha para a igreja católica como uma abominação, como a Babilônia, como, sabe, o anticristo. Então eu olhava para a igreja católica, a minha alma olhava para ela sedenta, mas o meu raciocínio me fazia desviar os olhos. Só que foi passando um dia, outro, e foi acontecendo, e eu sempre passava no mesmo lugar. Até que um dia eu estava dentro da minha casa, eu me lembro como se fosse hoje. Ia dar 5 horas da tarde, e eu falei assim, Senhor, eu preciso ir até lá, aquela igreja. E eu me arrumei, não sabia nem como entrar na igreja. A igreja estava aberta para receber os fiéis, né, para ir no Santíssimo, para fazer suas rezas. E naquele dia eu tive o prazer, a sorte de encontrar o padre, né, da igreja, né? O frei, né, da igreja. E eu entrei meia desconfiada, pedindo até perdão a Deus. Senhor, se eu estiver pecando, meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, mas tu sabes que eu vim aqui atrás de respostas e direcionada por ti, porque esse tempo todo eu estou em oração, eu estou pedindo a tua direção. Eu entrei com muito temor de Deus, muito, muito, muito mesmo. E ali eu sentei no banquinho bem escondida, só tinha eu ali, né? Eu sentei bem escondida e algo falou assim no meu coração: vai lá e chama alguém, vê se tem alguém para te atender. Quando eu saí do banco, o Frei estava lá fora. E eu fui e perguntei se eu poderia conversar com algum padre, né? Que até então eu não sabia, né, a diferença de frei e padre. Aí eu falei, eu quero conversar com um padre. Aí ele falou, oi filha, sou eu mesmo, vamos lá. Aí me levou até a sala dele e ali eu me derramei, eu comecei a chorar e eu falei assim, eu tava na minha casa, o Espírito Santo de Deus me incomodou e eu vim até aqui. Eu não sabia o que eu ia encontrar, eu não sabia nem se a igreja ia estar aberta, ainda mais se o senhor, que é padre, estaria disponível para me atender. E eu contei as experiências que eu estava tendo sobre a minha avó e tudo, o escapulário. E eu contei tudo o que estava dentro do meu coração e que era necessário eu colocar para fora. E ele olhou nos meus olhos e ele falou: Filha, Deus te escolheu, porque não adianta a gente tentar achar que a gente vai traçar o nosso próprio caminho, né? A gente tem aquela crença de que eu faço o meu caminho. E não é assim. Com Deus, é Ele que nos conduz. Então eu falei sobre a morte da minha avó. Já tinha algum tempo que ela já estava. Já tinha falecido. E eu falei, o que eu posso fazer para ajudar? Porque esses sonhos me deixam muito mal, muito triste. Ele falou, filha, reze uma missa para sua avó. Aí eu, missa? Aí eu lembrei, missa, os católicos rezam missa no 7º dia. Aí eu falei, mas já se passaram tanto tempo. Aí ele, não importa quanto tempo se passou.
você pode rezar a missa para sua avó. Eu falei, então tá. Saí dali, depois de conversar, chorar muito. Ganhei um lindo presente dele, que foi o catecismo da Igreja Católica, que ele me deu naquele dia. Eu sou muito grata a Deus por essa bênção. E fui embora e perguntei quando eu poderia voltar para marcar essa missa. Voltei, marquei a missa, lembro que foi numa segunda-feira. E só comentei com 2 pessoas da minha família, fora o meu esposo, porque eu não sei se vocês vão entender. Era tudo muito novo, sabe? Então, muitas pessoas iriam estranhar essa mudança, né? Essa transição. Então, eu comentei com 2 pessoas, essas 2 pessoas não quiseram participar. E o meu esposo, como sempre, está comigo para tudo, para qualquer momento. Ele falou: "Não, eu vou com você". E foi numa missa de segunda-feira. Foi numa missa de segunda-feira, foi numa missa lindíssima, lindíssima, lindíssima. Acho que foi o lugar mais lindo que eu já entrei na Terra, sabe? Que eu pude contemplar. Gente, é algo inexplicável. Inexplicável. O respeito, a reverência, o cuidado com Cristo, sabe? Os louvores, a humildade, tudo, 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 tudo. Foi tudo maravilhoso, maravilhoso. E quando terminou a missa, né, eu saí com meu coração, nossa, mas eu chorei tanto, 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 tanto. Eu saí com meu coração, essa aqui é a minha vozinha. É eu e minha vozinha. O amor da minha vida. Eu saí com meu coração muito grata a Deus, aliviada. E eu não sonhei mais. Não existia mais pedidos de socorro. Ou de me tira daqui. Ou me ajuda. Da parte da minha avó. E aí eu comecei a estudar para entender um pouco, né? O que estava acontecendo. Foi onde eu descobri que existe o purgatório. Mas a palavra purgatório não existe na Bíblia, tá? Nem na Bíblia católica, nem na Bíblia protestante. Mas eu fui procurar, fui correr atrás, fui ler, estudar a Bíblia católica. E em Mateus, a Bíblia está na minha frente. A Bíblia é muito grande, gente. Ela está aqui na minha frente. Mateus, capítulo 5. O Senhor Jesus, ele fala assim, o início. Jesus completa o que foi dito aos antigos do homicídio. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então essa passagem, ela deixou bem claro para mim que é muito importante a gente rever a nossa vida, tá?
Senhor está deixando bem claro, essa mensagem é bem clara sobre o amor, tá? Sobre reconciliação com as pessoas, com Cristo, sabe? Não viver de aparência, entendeu? Antes de ofertar ao Senhor, precisamos nos consertar diante de Deus, sabe? Se tiver alguma indiferença com alguém, não importa, quem errou, vai lá e faça a sua parte, porque você está ganhando diante do Senhor, diante de Deus. Então são esses tipos de coisas e muitos outros pecados, sabe, que podem nos levar ao purgatório, a este lugar de espera, que no versículo 26 do capítulo 5 de Mateus fala: Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Quer dizer, enquanto não pagar o que deve, enquanto não nos limparmos, porque só vai para o purgatório quem vai para o céu. Não tem como ir para o purgatório e depois ir para o inferno, não. O purgatório é um lugar de purificação. Então, as pessoas que estão lá, elas contam com as nossas intercessões. Por isso que existe missa do sétimo dia, por isso que a gente tem que ficar em orações pelas pessoas que partiram, que foram embora, porque nós não sabemos a situação real que elas estão, que elas se encontram. Então, o que eu quero dizer sobre o purgatório? O purgatório para o cristão ainda é uma bênção, porque triste coisa é ir para o inferno, tá? Purgatório é lugar de purificação. Então, falando agora sobre nós que estamos vivos aqui nessa terra ainda, como podemos nos purificar diante da nossa vida, do cotidiano, de tudo que a gente enfrenta. Pensamentos, ações, tudo. A palavra de Deus em Tiago 5,16, ela nos diz assim: Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros para que sejais curados. A oração do justo tem grande eficácia. E eu sempre tive essa dificuldade de encontrar com quem eu poderia falar do meu pecado. Porque dependendo de quem você fala, de quem você vai compartilhar, amanhã o seu nome está na praça. Então Deus é tão bom, tão fiel, que Ele nos deu o sacramento da confissão. Através de um sacerdote, de um homem ungido por Deus, que tudo que for falado ali não pode de maneira alguma ser passado para outras pessoas. Fica ali, morre ali. Então isso é maravilhoso. E eu sentia muito essa falta de ter esse auxílio, sabe? Porque além de você confessar o seu pecado ali na confissão, com o sacerdote, você recebe orientações de como não pecar mais, como não cair mais, ou até orientações de penitências. Ele te auxilia, porque ele é totalmente ligado, direcionado com o Espírito Santo de Deus. E é maravilhoso. E no catecismo vai dizer sobre a confissão. Na verdade, aqui tem 7 tipos de confissão, mas eu vou ler só uma, que é a confissão, a forma de absolvição. Essa confissão que eu vou ler. Está no número 1449. A fórmula de absolvição em uso na Igreja Latina exprime os alimentos essenciais desde o sacramento. O Pai das Misericórdias é a fonte de todo perdão. Ele opera a reconciliação dos pecadores pela Páscoa de seu Filho e pelo dom do seu Espírito, através da oração, ministério da Igreja. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ritual romano, rito de penitência. Olha isso. Então, além de ser bíblico, em Tiago 5,16, também temos no catecismo. É maravilhoso. Agora, partindo mais uma vez da história da Igreja Católica,
Thaís, como é que você sabe que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo Jesus? Vamos lá, a Igreja Católica tem 2000 anos, a Igreja Protestante tem 500 anos. A Igreja Católica guardou, preservou a Bíblia, a Palavra de Deus, durante 1500 anos, para que hoje eu, você, os protestantes, outras religiões tenham acesso à Bíblia, ok? E Pedro, quem foi Pedro nessa história? A Palavra de Deus diz bem claro. Gente, está bem claro aqui em Mateus. Qual o tamanho da Bíblia? Mateus, capítulo 16, versículo 13. A confissão de Pedro. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então adverteu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ponto. Gente, depois do Senhor Jesus, tá? O Senhor colocou Pedro como o pai da igreja, o Papa. Sim, ele foi. Depois que Pedro morreu, quem foi o sucessor dele foi São Lino. Ele foi o sucessor de São Pedro. E tá aí até hoje. E hoje quem é o sucessor de São Pedro? Nosso Papa, São Francisco. Então, a doutrina da igreja, a história da igreja é muito rica, é muito linda. É maravilhoso, maravilhoso quando a gente pega para ler sem preconceito e descobre várias coisas. E por falar em preconceito, nós vamos ter preconceito com quem? Com Martinho Lutero. Sim, aquele monge, né? Então, Martinho Lutero, ele retirou da Bíblia, tá? Os livros chamados deuterocanônicos, que são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. E além disso, Lutero tirou alguns trechos dos livros de Esther e de Daniel. Não parando por aí, Lutero também queria retirar do Novo Testamento os livros de Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse, pois ele os considerava menos autênticos. Sim, Lutero. Tá bom, Thaís, entendi, mas vamos lá. Vocês são idólatras. Vai ler, minha filha, Êxodo 20. Tá bom, tô aqui com ele na Bíblia Católica. Êxodo 20, tá? Os 10 mandamentos. Eu não vou ler tudo, vou ler a parte mais importante que os protestantes citam, tá? Porque é bem grande, senão... os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem.
e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Parar até aqui, né? Ok? O que o Senhor está nos dizendo sobre deuses? O católico verdadeiro, não o católico de BGE. Não o católico que ele é católico, mas ele tem um pezinho em outra coisa. Vamos lá. O católico verdadeiro sabe que toda honra, toda glória, todo culto, isso a gente aprende na catequese, isso a gente vê na missa, sabe? É o básico do básico. É somente a Deus. Somente a Deus, tá? Maria, Nossa Senhora, ela é serva do Senhor. Ela não é uma deusa. Ah, mas por que vocês têm imagem de Nossa Senhora, imagem de Jesus? Por que tem Maria, tem Maria de Fátima, tem Nossa Senhora Aparecida, tem vários tipos de nome. Conheço ela por vários tipos de nome. Gente, Nossa Senhora, ela tem um nome para cada povo, sabe? Para cada pessoa se identificar, cada local, cada cultura. E as pessoas que adoram a ela estão em pecado terrível, porque ela não é para ser adorada, ela não é uma deusa. Nós, católicos, de verdade, temos que reconhecer que ela não é uma mulher comum, tá? Não é uma mulher comum, entendeu? Se fosse, assim, supernatural a vida de Nossa Senhora, o Senhor vinha e colocava Jesus Cristo na Terra e simplesmente, ponto. Não. Ele trouxe o Nosso Senhor através de Nossa Senhora, tá? Então ela, sim, cheia de graça, como o anjo disse para ela. Cheia de graça, tá? E a idolatria, que as pessoas pensam que nós católicos somos idólatras, é por causa de imagens. Por exemplo, esse quadro aqui, olha lá. Maria, Nossa Senhora Maria, São José e o menino Jesus. Quando eu olho para essa imagem aqui, eu me espelho neles, eu queria ser assim. Eu quero que minha família seja assim, sabe? Uma família piedosa, obediente, humilde, paciente, submissa. A gente tenta, sabe? Não é que eu fico aqui, ai, 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 é o que as pessoas pensam. Ai, mas mesmo assim, idolatria. Imagem é idolatria. Então tá. Então eu idolatro a minha avó. É isso? Não. Quando eu olho para minha avózinha, eu lembro quem ela era. Eu penso, se eu pudesse ser um pouquinho do que ela foi, da força que ela teve, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Sabe? As imagens são para nos lembrar quem as pessoas foram, para nos trazer à memória Nossa Senhora, por exemplo, de tão grande a missão, que foi linda, linda demais que ela teve de trazer o nosso Senhor Jesus. Quando vejo também Jesus, mas você não sabe se ele é branco, se ele é preto, não importa se ele é branco, se ele é preto. Eu não estou ali me importando com a imagem do que está pintado, se é branco, se é preto, a cor dele, mas quem ele é para mim, sabe? E a imagem dele não é um Deus. Eu não fico, não. É para me trazer a memória. Agora vamos para Êxodo 25, capítulo 25, versículo 17. O propiciotário. Farás também um propiciotário de ouro puro, de 2 covados, e meio será o seu comprimento. E a largura de 1 covado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciotário. Um querubim na extremidade
de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatário farás os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatário. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatário. Porás o propiciatário em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatário, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Querubins foram feitos, foram imagens. Então, o Senhor não pode se contradizer, né, na sua palavra. Em Êxodo 20 diz para não fazer deuses, olha a diferença. Em Êxodo 25 ele já manda fazer querubins. É necessário a gente entender que Deus ele faz do jeito que ele quer e ele usa da maneira que ele quer. Das duas formas aqui, no capítulo 20 e no capítulo 25, ele não está mandando ninguém adorar deuses, ninguém adorar a arca. A arca ali seria um lugar de encontro, onde o Senhor iria vir falar com o povo dele, através da arca. Bem? Mas também a gente tem números. Números, capítulo 21 e versículo 4. A serpente de bronze. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fástio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. Eu tenho vontade de rir, porque o povo, né, desde aquela época já era já. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste. E será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Uma imagem, uma serpente de bronze. Então, irmãos, louvado seja Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, por nos dar entendimento, por nos dar humildade, sabedoria que vem do alto, para podermos examinar a Escritura. Ah, mas vocês vivem de livro, eu estou vivendo da Bíblia. Aqui, ó. Agora, no momento, é a Bíblia que eu estou lendo, tá?
Se a gente for falar, vamos discutir Bíblia, é Bíblia. E agora vamos falar dela. Mas quem é essa que avança? Tá bom. Apocalipse 12. A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Agora vamos para o versículo 13, né, de Apocalipse. O dragão persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. É aqui que eu queria chegar. Esta mulher é Nossa Senhora, tá? E essa criança é Jesus. A Bíblia diz bem claro aqui: um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E também os descendentes da mulher somos nós. Aceitando ou não, somos todos filhos de Nossa Senhora, tá? Aquela que pisa na cabeça da serpente. Sim. E o diabo, ele tem ódio mortal quando um cristão descobre isso. Porque através de Nossa Senhora, através da obediência de Nossa Senhora, veio Cristo ao mundo, o nosso Salvador, tá? Eva, ela foi desobediente. Então foi necessário vir Nossa Senhora, tá? A serva humilde e obediente para poder cumprir o plano de salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha para toda a humanidade. Então, essa raiva, esse ódio que o adversário tem, mortal, pelos cristãos, que está como escrito aqui, ó, que guarda os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus. É por causa disso, porque ele já sabe o fim dele, ele já sabe o que o espera. Então, guardemos essa palavra no nosso coração, com amor, independente da tua religião. Eu estou aqui para falar de Jesus, para falar das maravilhas que ele tem feito na minha vida, né? E louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Salve Maria, nossa Mãe Santíssima. É isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Obrigado por assistirem até aqui.